a gente se encontra, que alegria. Aqui a gente se conhece, a gente se reconhece. Somos comunidade, somos amigos da cidade. Somos comunidade, somos amigos da cidade. Bom dia, este é o programa Amigos da Cidade. E eu gosto de começar o programa sempre dizendo que todos tenhamos um bom dia, que possamos viver um momento de fé, de esperança e de amor. E que a unidade faça parte de cada um de nós. Eu tenho uma palavra bíblica, quero ler com vocês, quero compartilhar com vocês esta palavra que diz assim, lá no livro escrito aos Efésios, na carta escrita aos Efésios. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui. Não vos enganeis de Deus, não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Essa carta escrita pelo apóstolo aos Efésios exortava-os a fazer o bem e exortava-os a fazer no longo de sua história, da história de vida de cada um, a boa semeadura, semear. E é isso que nós queremos no programa Amigos da Cidade transmitir para todos nós, para todos vocês que estão nos assistindo, que estão participando conosco. Fazer essa boa semente ser lançada na terra da vida para que possamos colher. E nós sempre vamos colher. Então, aquele que pratica o bem, aquele que semeia a boa semente, vai colher coisa boa. Mas aquele que semeia para a sua própria carne, o seu próprio poder, o seu próprio interesse, o seu próprio desejo, ele está semeando e vai colher aquilo que semeou. Então, queridos ouvintes, que você que está me ouvindo, você que está me assistindo, você que está me acompanhando, que você faça da sua história, da história da sua vida, a história da boa semente, aquilo que Jesus nos ensina e nos orienta. E mesmo dentro da oração do Pai Nosso, como caminhei com vocês há alguns dias, que você peça que Deus te livre do mal e que você realmente pratique aquilo que é a vontade dEle. Hoje as pessoas que praticam o mal podem pensar, eu estou ganhando, mas vai chegar uma hora, como diz Tauílo Tezelli, disse isso muitas vezes na nossa caminhada, pastora, a contabilidade da vida vai falar. A contabilidade da vida, na hora de prestar a contabilidade da vida, a história vai falar. Por isso nós precisamos só falar o que é certo, o que é correto, nós precisamos realmente mostrar aquilo que nós temos de verdade, porque a contabilidade da vida vai falar. Por isso a palavra de Deus fala sobre semear. E eu convido você a lançar essa semente, a semente do bem, a semente da verdade, a semente da justiça, a semente daquilo que é certo. Não se engane, porque de Deus não se zomba. Esse é o programa Amigos da Cidade e eu sou a pastora Jurema. Há algum tempo atrás, há alguns dias atrás, meses talvez, a Flávia, que faz toda a ponte aqui do nosso programa, que tem sido uma pessoa, braço direito, né, nosso do programa, tem tendo uma visão de tudo isso que nós temos passado para vocês. Trabalha nos bastidores e trabalha alcançando aquilo que vai trazer benefício mesmo para todos que estão nos assistindo. E algum tempo atrás, alguém embargando ali na conversa, no momento certo, falou para ela, por que vocês não trabalham com esse assunto, que é um assunto tão importante, alguém que tem na família uma criança que é autista. E então foi aonde nós começamos a entrar nessa programação e a fazer essa pesquisa de quem poderia estar conosco e quem poderia nos ajudar a entender, a conhecer melhor esse mundo. Trouxemos ontem a doutora Silvia Daniela e hoje nós trazemos
eu vou chamar de a mãe do Danilo, né? Porque nós vamos falar inteiramente do Danilo, ainda que a nossa personagem principal aqui, hoje, a nossa entrevistada principal é a mãe do Danilo, que é muito conhecida na cidade e que é a Marcelina. Seja bem-vinda no nosso programa, muito bem-vinda, prazer ter você. Muito obrigada, é um prazer estar aqui no seu programa. Nós estamos falando sobre um assunto que diz respeito à tua casa, à tua família. Com certeza. A tua história, né? Você é mãe do Danilo, vocês, os pais, eu conheço, né, tanto você como teu esposo, como tua família, fiquei conhecendo a sua família no todo, os seus filhos, demais filhos. E um dia, né, o Danilo nasceu. E quando o Danilo nasceu, começaram a acontecer algumas surpresas. Foi assim, Marcelina? Não assim quando ele nasceu. Foi uma criança que nasceu de parto normal, 9 meses de gestação. Apenas passou do meu prazo, passou o prazo do médico. E quando foi a hora de nascer, não nascia, nasceu de parto induzido. Tudo bem. Ele engatinhou no tempo certo, ele ficou de pé no tempo certo, começou a andar com 1 ano de idade. Até aí, tudo bem. Mas o tempo foi passando, eu engravidei novamente. Ele tinha começado a falar algumas palavras, umas palavrinhas, mamãe, titia, caiu, dá, não, papai, essas palavras ele falava. Eu achava ter um filho normal. No dia do nascimento da minha filha, a minha ausência desencadeou, então, o problema no meu filho. Ele ficou com uma febre muito alta em casa. Levaram-no ao hospital, ele me rejeitou. Quando eu cheguei em casa, ele rejeitou a irmãzinha que tinha chegado. Voltou para a fralda, e aí começou os problemas com o Danilo. A gente levou um choque tremendo, porque a madrinha dele foi a pessoa que levou ele à psicóloga, porque eu estava ainda de dieta, e a psicóloga disse: esse pai e essa mãe precisam vir aqui. Lá fomos nós, eu, o Ireno e a Denise no colo, e o Danilo ao lado. Já nem olhava para a gente, virava de costas, se balançava para lá e para cá. Aí veio o diagnóstico da psicóloga. Ele é autista. E eu sei lá o que era autista. Estávamos no ano de 1983, por aí. Eu não sabia o que era autismo, além de um filme que tinha visto, Meu Filho, Meu Mundo, mas ele falava de autismo como uma coisa muito leve. Não era assustadora, nada. Mesmo assim, foi um susto muito grande. Eu e meu marido voltamos para casa sem olhar um para o rosto do outro. Começamos a pensar, por quê? Porque nós... Eu era perfeita, meu marido era perfeito, tínhamos uma saúde perfeita, porque nós... Quem da sua família teve autismo? Quem é assim? Quem da minha? E aí começamos a buscar o porquê, e o porquê demorou muito tempo. E cada dia que passava, essa criança ao meu lado piorava mais. Imagina para uma mãe com aquele filho estranho, esquisito, na verdade, com um bebê no colo, tendo que cuidar dos dois. Na verdade, eram 2 criancinhas. A menina, crescendo, desenvolvia mais que ele. E ele ficava parado no cantinho. Ele tinha que idade, Marcelina? Ele tinha 2 anos e meio quando nasceu a minha filha. Certo. Certo? Na verdade, pelo que eu soube de autismo, a criança nasce autista por um determinado porquê que eu até hoje não descobri direito. Mas um evento vai fazer com que a doença desencadeie. No caso, foi a minha ausência e o nascimento de uma irmã que veio ocupar o lugarzinho que ele tinha até aquele momento. Não gosto muito de falar nisso, que minha filha pode pensar, mas ela sabe bem disso, e ela sabe que ela não tem culpa nenhuma. Apenas foi o evento. Se não fosse isso, seria um outro qualquer. Uma outra situação. Com certeza. E fomos buscar o médico, a psicóloga, fomos buscar a fonoaudióloga, a psicopedagoga,
esse menino precisa falar, eu não vou conviver com uma pessoa que não consigo me entender com ele. E fomos nessa batalha, exames em cima de exames, até os 12 anos de idade dele. Aos 12 anos de idade, eu levei para a PAI, que era no começo ainda, aqui em Campo Mourão, para fazer um trabalho que se chamava reorganização neurológica. E dessa reorganização, ele meio que foi ficando por lá. Meio assim, a gente contrariado. Que, na verdade, as primeiras pessoas que rejeitam uma pessoa especial, vocês vão me desculpar, é bem pesado o que eu vou dizer, mas são realmente os pais. Porque quando você olha para aquela pessoinha, descobre que ela não vai ser igual aos outros, você fala assim, ah, não, comigo? Mesmo que não profira nas palavras. Mesmo que não profira nas palavras, mas por que Deus fez isso comigo? Entendeu? Sempre fica um questionamento, né? Porque sempre há um sonho de cada pai. De cada mãe, então, eu acredito que realmente o primeiro é o pai e a mãe mesmo. E os irmãos. Mas por que ele é diferente de nós? Eu não vou brincar com ele, ele não brinca comigo. Aí nós somos mesmos os primeiros. Mas depois, com o tempo, o amor, que é a base de tudo isso, vai fazendo com que a gente retorne, repense, ei, espera aí. Se Deus colocou essa pessoa dentro da minha casa e dentro da minha vida, é porque eu tenho isso como missão. Aí sim, você volta para Deus de novo. Porque realmente você fica um tempão achando assim, Deus não te ama. Esqueceu de mim. É triste a gente falar isso, mas a verdade eu não tenho que fugir da verdade, não é? E é bem isso que aconteceu com a gente. Eu acredito que acontece com todos os pais, e já ouvi relato também de outros pais de autistas, é a mesma coisa que eu ouvi. Sim. Entendeu? Acho que é a realidade, o impacto, né? A realidade, não tem como fugir disso. Mas depois, com o tempo, você cai na realidade, você volta para Deus, você busca a tua fé como sustentação. Porque uma mãe de uma criança especial, ela tenta ser como as outras mães, mas ela não é. É como se ela fosse eternamente mãe de um bebê. Um bebê que cresceu no tamanho, mas não cresceu na mentalidade dele. Aí a mãe, aquele pai, vai ser a mãe do bebê. Tanto é que meu filho hoje tem 32 anos, a gente dentro de casa conversa com ele, às vezes, numa linguagem infantil, para se fazer entender. Para falar que haja uma comunicação. Para falar com calma, para ele se acalmar. Mas, assim, com o tempo passando, o conselho que eu daria, vou falar agora no meio mesmo da conversa, para quem tem um filho autista, seja rico ou seja pobre, o lugar do autista é na PAI. Porque no começo da vida do Danilo, eu tentei colocar ele no ensino regular, pagava colégio particular, mas você vai deixar teu filho aqui, mas vai ter um acompanhante, né? A acompanhante me relatava que ele só ia para a escola. Mas não era atendido, não tinha desenvolvimento nenhum para ele. Aqui estão os lápis de cor. Aqui está o papel. Ele desenha, você cuida dele. Se ele sair da sala, você vai atrás dele. Isso, para mim, não é desenvolvimento. Depois, eu coloquei numa outra escola que não pediu acompanhante, mas daí minha filha já estava entrando naquela escola e, infelizmente, teve um grupo de mães, fizeram uma reunião com a diretora da escola e pediram que eu retirasse meu filho, pois estava atrapalhando os filhos deles, porque os filhos faziam muitas perguntas sobre aquela criança e aqueles pais não sabiam responder. Não era mais fácil chamar a mãe, então, da criança? Conta para nós como é seu filho e que realmente existe e que ser diferente é normal? Não é isso que dizem hoje? Então, naquela época não foi assim. Mas a diretora era uma pessoa muito maravilhosa, ela me deu todo o apoio, ficou com meu filho até o dia que eu quis. Aí, como eu estou dizendo, quando levei para a PAI, foi que realmente eu senti que meu filho estava no lugar certo,
que começou a desenvolver realmente, que tinha uma pessoa capacitada que sentava na frente dele e ensinava para ele, ó, esse é o A, esse é o E, esse é o I, etc. e tal. Ele lê e escreve? Ele escreve maravilhosamente bem, mas não é uma sequência, são palavras soltas. Por exemplo, assim, o Danilo hoje quer ir na casa da tia Maria. Ele vai me escrever assim, Danilo, casa, tia Maria, carro, papai. Aí eu que formo a frase. Se comunica, né? Se comunica de qualquer maneira. Eu quero ir para a praia. Ele escreve praia, carro, Danilo, papai e mamãe. São as pessoas que ele quer que vá com ele. O resto não interessa. Mas até hoje, sim, ele tem um mundo dele. Ele faz coleção de revista 4 rodas e eu não vejo ele gostar de um carro na rua. É meio estranho, mas ele folheia a revista 4 rodas o tempo todo. E não vejo ele admirar um carro na rua. Mas ele admira o carro porque todas as frases que ele faz é praia, carro. Mas o carro é o veículo que vai levá-lo até onde ele... Mas ele põe o carro para ele é importante. Com certeza. Ele, assim, ele gosta muito de passear, sabe? E gosta muito de sair. E é uma coisa assim que eu deixo até como conselho, porque ele já tem 32 anos, então tem tempos que eu estou na estrada. E tem pais que estão começando agora, eu tenho certeza. Nunca deixe teu filho em casa. Leve ele com você. Porque só assim você vai ter um filho sociabilizado. Nunca deixei de ir a um casamento. Eu levei ele ao casamento. Eu nunca deixei de ir à missa, pois eu sou católica, e nunca deixei de ir à missa. Hoje, o Danilo não fica sem ir à missa. É ele quem me chama, é ele que quer ir. Chega lá, ele se comporta direitinho, como todas as pessoas que estão dentro da igreja. É maravilhoso ver isso e saber que é fruto de um resultado teu. E também eu fui uma pessoa que abri mão de continuar, de fazer uma faculdade, abri mão de um trabalho fora de casa, fiz um pacto com o meu marido, você me banca e eu cuido dele. Cuidando dele, eu vou estar cuidando de vocês, vou estar contribuindo com a casa, não estou? Claro. E foi assim, dando o meu amor no dia a dia dentro de casa para ele, é que hoje eu vejo as pessoas dizerem assim para mim, mas ele não parece ser uma pessoa especial. Às vezes eu estou num lugar, chega as pessoas e começam a conversar com ele. Eu venho imediatamente correndinho e tal, e digo assim, não, viu, ele não fala, tá? Ele não vai conseguir se comunicar com você. Como assim? Mas ele parece uma pessoa normal. Pois é, ele parece uma pessoa normal. E também, mesmo porque o autista tem vários níveis. Eu estou falando do meu filho, posso estar falando de um caso isolado, porque o autismo tem vários graus. Aquele grau da menina que acabou de passar na novela das 8, ela tinha um grau muito leve de autismo. Ela conseguiu se apaixonar, se casar. O meu não vai conseguir fazer isso. Eu digo porque eu tenho certeza, estou vendo ele dentro de casa e não vejo o interesse dele nisso, né? Mas tem várias coisas assim que ela era mais autista do que o meu. Me diga uma coisa, Marcelina, e você mostra que a família é extremamente importante para essa criança. Mas não tenha dúvida. Quando nós falamos em família, não estou falando só da família pai, mãe, irmão, irmã, mas a família no todo, os tios, avós, participando da história dessa vida, né? Não tenha dúvida, mesmo porque o Danilo gosta também de sair sozinho. E, às vezes, ele faz, quando eu olho, já está pronta, uma mala dele em cima da cama. Aonde que você vai, Danilo? Ele escreve. A tia Maria, carro, pai, 4 rodas, não sei o quê. É que ele vai levar todas essas coisas. Sim. E que a gente vai levar. Ele vai fazer o que lá? Ele vai fazer o que lá? Ele vai dormir lá, posar, ficar até no outro dia à tarde. Ele vai na casa da Bruna, que é uma menina que a gente considera uma filha, que morou com a gente. Ele tem muito carinho por ela, pela filhinha dela. Também ele escreve tudo, a gente coloca no carro, leva na casa dela. Com o consentimento dela, claro. Mas eles dão assim todo o amor para ele, todos entendem, sabe? E, de uma maneira ou de outra, me entende. É claro que tem alguns que têm medo. Não, eu tenho medo de ficar com ele. Vai que ele fica nervoso. Que fica nervoso. Ele é como a gente. Tem dia que a gente está bem, tem dia que está pilhado, tem dia que ele está pilhado. Nesse dia, só a mãe. Só a mãe, nem os irmãos.
tem que falar com muito carinho, com muita clareza, bem de mansinho, para que ele entenda que você quer que ele se acalme, mesmo tomando medicamentos. Nunca deixou de tomar medicamento, foi o tempo todo até aqui. Essa era a pergunta que eu ia fazer, dos medicamentos. E você olhando a saúde, ela consegue te dar o suporte, o sistema consegue te dar o suporte para que, durante esses 32 anos que o Danilo tem, ele receba o atendimento de forma correta? Então, por isso que eu digo que o lugar deles é na APAE, porque a APAE nos fornece tudo isso, né? Ele tem o psiquiatra que atende dentro da APAE. Eu não preciso levar ele num ambiente de hospital. Eu levo ele lá na APAE para se consultar e passar medicamento e tal. O dentista é dentro da APAE também. Ela atende lá, eles têm os dentes perfeitos, porque ele é atendido lá dentro da APAE. É pelo SUS Assim, e dentro da APAE, entendeu? a APAE acaba trazendo esse suporte de proteção. Eles que nos para trazem esse o suporte. Danilo e todas as crianças que estão ali, né, e jovens e adultos que Com estão certeza. Aqui em Campo Mourão, mais ou menos uns 380 são atendidos ali. Porque não atende só Campo Mourão, atende a região. São atendidos ali. E nós temos esse suporte. O Danilo suporte. continua indo à APAE? O Danilo é aluno da APAE Rural, muito embora não ponha a mão na terra, porque não suporta sujeira. Se sujar, já vai lavar, sabe? Mas ele é aluno da APAE Rural, todas as manhãs vai para lá, e à tarde ele está comigo. E quase todo ano ensina a mesma coisa, porque quero explicar para vocês que um autista não aprende. Ele é meio que condicionado. Entendeu? Você vai ali levando ele para aquele caminho e ele habituou-se naquele caminho de Habituou-se conhecimento. naquele caminho. Por isso que eles são assim resistentes à mudança. A mudança, para eles, é um terror, é um horror. Até o caminho precisa ser o mesmo, muito embora meu filho não ande sozinho, porque não tem noção de perigo. Aí só anda com a mamãe e com o papai. Mas ele percebe os lugares que está passando, o lugar que está indo, como está indo, porque para ele tem que ser tudo a mesma coisa, mesmo jeito. Mudou, mas a gente persiste, sabe? Porque ele precisa mudar, porque o mundo muda. A gente muda e tudo muda, e ele também precisa. É verdade. Infelizmente, meu tempo vai acabando, eu tenho só mais 3 minutos, mas nesse último minuto eu gostaria que você desse um recado para essa família que está nos assistindo, alguém da família, né, que está nos assistindo e que pode receber uma palavra tua que vai fortalecê-los. Eu diria assim, para uma mãe jovenzinha que está começando agora, que não se desespere. Apenas pense que essa criança precisa de muito amor. E você precisa de muita fé. Não sei qual igreja você vai frequentar, mas apenas Deus vai te iluminar e vai te dar o fortalecimento para você cuidar daquela criança com amor e em nenhum momento se desesperar, pois ela não merece o teu desespero, entendeu? Ela só merece o teu amor. Ela é uma flor que precisa ser cultivada, que precisa ser regada todo dia. Ame seu filho incondicionalmente e leve ele a todos os lugares que você for. Só assim você vai fazer dele, não sei se uma pessoa feliz, mas uma pessoa que consiga conviver em sociedade. Esse é um livro que você leu, que você orienta? Esse é um livro que eu estou lendo. O nome é Sinto-me Só. Foi escrito por Carl Taro Greenfield. É o irmão de um autista e é o irmão que conta a história do irmão dele. É uma história muito linda, né? É uma dica, quem puder ler, leia. Eu gosto de estar lendo tudo sobre autismo, porque só assim a gente vai ficando informado sempre. Muito importante. Obrigada, Marcelina. Deus abençoe muito vocês. Vocês são uma família muito bonita e muito especial. Deus abençoe especial você. No amor e na muito fé. obrigada por você me convidar para estar aqui, para passar essa mensagem a todos que precisam. É um prazer. Amém. Pode ter certeza.